O que acontece? Ainda que não seja sábio, a gente não possa dizer, olha, Jesus vai voltar o ano que vem ou daqui a 5 anos, a Bíblia proíbe esse adivinhômetro evangélico indevido, mas a gente percebe que há certos elementos que aparecem com muita força no cenário para mostrar que o rei se aproxima. E pelo menos duas situações são muito únicas e nunca aconteceu. E a primeira delas chama-se a restauração de Israel. Isso é impressionante. Veja você o que a Bíblia nos apresenta quando a gente lê Romanos capítulo 11. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. O que é isso? A colheita das nações vai acontecendo, e quando a colheita estiver pronta, chegou a plenitude dos gentios, Deus volta a agir poderosamente com o povo da primeira aliança. Virá de Sião, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. E olhando um pouquinho mais para frente, aí nós vamos ver a plenitude dos gentios, a plenitude de Israel no tempo do fim. Dá uma olhada no próximo texto que mostra para a gente o que diz Amós capítulo 9. Atenção: trarei de volta Israel meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas, beberão do seu vinho, cultivarão pomares, comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, atenção, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, seu Deus. Isso nunca aconteceu. Israel, o povo de Israel, sofreu, perdeu o direito à terra na época da invasão dos babilônios. O templo foi queimado no dia 9 de Av, final de julho do ano 586 a.C., e eles perderam a sua independência, autonomia. Depois tiveram um pouquinho de autonomia na época grega, na época dos Macabeus. Quando os romanos destruíram tudo, o povo judeu foi espalhado pelo mundo todo. E preste atenção, não existe nenhum povo, nunca existiu, longe da sua terra, que pudesse sobreviver com a sua fé, com a sua cultura e com a sua língua. O Isaac é meu amigo de hebraico aqui, a gente de vez em quando está falando coisa esquisita junto aqui, né? E você sabe que se o profeta Jeremias ressuscitasse hoje, chegasse em Jerusalém, quisesse almoçar e tomar um café, ele conversaria com todo mundo, que até hoje a língua dele seria entendida. Não existe isso na história humana. Porque Deus preservou o povo, apesar das suas falhas, dos seus erros. E o que é impressionante, presta atenção, é de arrepiar. Nenhum povo foi tão perseguido e odiado como o povo judeu na história, e quase esse povo é exterminado na época do nazismo. 1/3 dos judeus morreu na perseguição e nos campos de concentração que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E é impressionante que esse pessoal, por causa disso, e por causa da comoção internacional, em 1948, aliás, a data oficial do calendário nosso é antes de ontem, dia 14 de maio. Em 1948, essa nação renasce, e esses judeus chegam lá cheirando fumaça do campo de concentração, e vão ficar numa região cheia de malária, e num deserto em que as condições de vida eram mínimas. E 2 gerações depois, Israel hoje tem a renda per capita superior à Inglaterra, França e Japão. Agora, se você está achando impressionante isso, você não viu nada. Você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? Nunca na história da fé, judeus se aproximaram de Jesus. Por causa da rejeição geral, quando um judeu ou outro cria em Cristo, isso era uma exceção e ele rompia o vínculo com a tradição e então passava a fazer parte da cristandade. Desde 1940, 45 para cá, quantidade de judeus que creem em Jesus, negócio impressionante, aumentando a cada dia. E é impressionante, que às vezes por sonho, às vezes por visão,
às vezes é por um milagre, às vezes é por uma coisa totalmente inesperada. Louvado seja Deus. E quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que a palavra diz que Deus voltaria a atuar no meio do seu povo, essa ressurreição espiritual pelo poder do Espírito de Deus já está acontecendo. Nunca aconteceu isso na história, é algo inusitado, é impressionante. Quer saber a verdade? Proporcionalmente, a quantidade de europeus que assumem a fé em Jesus hoje é a mesma de judeus. E olha que para um judeu assumir publicamente, tem um custo elevadíssimo. Um europeu, ele assume, ninguém nem percebe, porque isso está fora do radar das pessoas. Então veja que coisa impressionante o que nós temos através da ação poderosa de Deus. Mas tem mais coisa impressionante nessa história. Essa terça profética é para mexer com a sua vida, para voltar você para a palavra de Deus, para entender o que Deus quer fazer através da sua vida. Louvado seja Deus, glória ao Senhor. Como nós lemos, nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, tudo isso. Vocês serão perseguidos, muitos serão escandalizados, haverá tudo aquilo. Agora atenção especial para o verso 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Meus queridos, você ouvir, você acha a coisa mais natural do mundo. Quer saber, cá entre nós, fica só como segredo, essa expressão é uma loucura total. Por quê? Porque Jesus está falando isso para os discípulos dele. E os discípulos de Jesus, quem são esses discípulos? Galileus, da beira do lago, que a melhor virtude deles é cheirar peixe. Esse pessoal simples, de cidadezinha, né? Até eu falei com o Emerson e a Fernanda lá, a gente fala que assim, a cidade para não perder a amizade, né? Porque é um vilarejo de umas dezenas de casas. Esses indivíduos que saíram de lugares assim, como Betsaida, né, que o sujeito assim, ele tenta achar no mapa, perde o celular, cai, estoura o GPS, ele não acha tão pequeno que é o negócio. Esses discípulos lá, que na hora H, um traiu, o outro negou, e os outros nem para negar não estavam, tinham fugido antes. Esses são que recebem essa palavra de que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as nações. O que é nações? Todos os povos da terra. Nações não é entidade política. Lembra, lá diante do Cordeiro estarão gente de toda tribo, povo, língua, raça e nação diante do Cordeiro. O que é uma frase, inclusive, de afronta a Roma. Porque Roma é que dizia que todas as nações pertenciam a Roma. Então, quando se falava isso, que Jesus é o rei das nações, não é só uma frase religiosa bonita, é um enfrentamento do poder do próprio César, para dizer que só Jesus é o Senhor de verdade. Louvado seja Deus. E então, quando diz isso, a gente fala, mas não é possível. E olha, e foi tão impossível mesmo, que depois que Jesus vai aos céus e deixou a ordem que fica para nós, que é qual? Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. Por isso que eu agradeço a Deus por essa igreja, porque é uma igreja profetizando as nações. As bandeiras estão aqui, ó, para todo mundo ver. E o Brasil tem um papel muito importante nisso, para fazer diferença. Façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E o que acontece? Os discípulos não foram nem para Samaria. Samaria, você tropeçar em Jerusalém, você cai lá. Ou seja, eles não foram nem sair da Barra para chegar em Campo Grande. O negócio é de nada, era uma coisa extremamente simples, ninguém foi nem ali. Como Deus tem uma maneira mais fácil de convencer o seu povo, uma perseguiçãozinha resolveu rápido. Todos foram perseguidos e logo eles chegaram em Samaria. E aí, para convencer a pregar o evangelho ao gentio, que é o Cornélio de Cesareia, em Atos 10, precisa de uma visão de Deus especial para o Pedro, que passou 3 anos estudando com Jesus e parece que aprendeu pouco. Então não desanima não, porque a gente está mais ou menos na mesma pegada.
Nesse sentido, o que acontece? É impressionante o que a gente vai ver. Nós estamos aqui por causa da missão que Deus colocou na nossa mão. A gente precisa alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Esse é o foco da igreja de Cristo. Senão Deus levava todo mundo lá para cima, e em vez de ser o retiro do Happy Day, seria o Happy Day Forever, né? Já seria de uma vez, já resolvia tudo. Mas não é o caso. Eu tive um Covid muito sério, fiquei muito ruim, achei até que eu ia para a vida eterna, e Deus falou: ó, esse rapaz vai trazer muita bagunça aqui em cima, é bom deixar ele lá embaixo mesmo. Então eu vim aqui, inclusive, para estar com vocês hoje à noite. Amém! E aí o que a gente vê? A gente vê a missão que Deus tem. Olha que coisa interessante, preste atenção, é uma loucura. Você sabe que o pessoal anti-Deus, pessoal comunista pesado que perseguiu a igreja na Europa Oriental e na antiga União Soviética, você sabe que eles ficaram tão impressionados com o crescimento do cristianismo primitivo, que eles resolveram estudar o cristianismo primitivo do ponto de vista metodológico. Eles falaram: não existe movimento mais bem sucedido na história humana do que o movimento de Jesus. Eu disse: vamos descobrir o segredo deles. Tão impressionante. E Jesus não tinha apoio político, Jesus não tinha recurso, os seus discípulos, nem vale a pena comentar mais nada. E diante disso, esse poder do evangelho começa a se multiplicar. Mas na época do Novo Testamento, você vê aí, né, as viagens de Paulo, veja o pedaço pequeno por onde Paulo passou, pela região da Península da Anatólia, da Grécia, chegou a Roma, mas é muito pouco espaço. Dá uma olhada na sequência. Aí esse evangelho começa a crescer. Está vendo essas áreas aí? Quando a gente vê uma área mais propriamente roxinha, isso é por volta do ano 300 a.C., os lugares onde o cristianismo já é maioria. As outras áreas, onde você vê verdinha ali, a área verdinha é onde a maioria, a área roxa onde há uma população significativa, ou seja, o cristianismo vai, não sei se tem muito mineiro aqui, ele vai no esquema mineiro, comendo pelas beiradas, assim, vai devagarzinho, né? Vai indo, né? Ou como diz o professor de português, vai fundo, a coisa chega num ponto em que vai crescendo, e vamos adiante para ver o próximo mapa, e hoje você vai ver que coisa impressionante. Olha o que está acontecendo. O nome de Jesus se torna, apesar do povo de Deus. Alguém me perguntou esses dias: Saião, você acredita na igreja de Cristo? Eu falei: acredito. Mas por quê? Porque os cristãos estão tentando destruir ela há 2000 anos e não conseguiram até hoje. Fazem bobagem, criam heresia, brigam, arrumam confusão, e Deus continua agindo com poder. O evangelho vai bem, obrigado. Mandou lembrança, um abraço para todo mundo. E aí você vê onde a igreja de Deus está crescendo: nas Américas, em parte da Europa, em grande parte da África, como você vê. Aí você tem um cristianismo bem estabelecido. A gente tem aquela área, né, que a gente conhece da janela 1040, que é o maior desafio do mundo. Mas, pessoal, preste atenção numa coisa: a gente não imagina isso. Isso é algo especial que vem dos céus, do poder de Deus, porque nunca, apesar da gente chorar de barriga cheia, reclamar o tempo todo, falar A, B ou C, nunca o evangelho cresceu tanto como nos últimos 50 anos. Nunca houve isso. E nos lugares mais inusitados possíveis. Dá uma olhada na sequência do próximo, aí você pode ver onde nós temos um crescimento da igreja. Todo lugar que você vê laranja é onde existe um crescimento definido. Onde você vê vermelho, você vê um crescimento intenso. Você está vendo onde tem crescimento intenso? Países do Oriente Médio, países da Ásia, lugares onde isso nunca aconteceu. Desde o começo da fé cristã até o século XVI, o cristianismo era uma coisa em torno do Mediterrâneo e subindo para o centro e norte da Europa, e só. Depois isso começa, nas áreas amarelas é o lugar onde a fé tem perdido espaço.
tem diminuído por causa dessa realidade da apostasia. Preste atenção comigo agora no próximo. Veja os lugares onde a fé cristã mais tem crescido no mundo. Você conhece, consegue reconhecer alguns lugares aí? Países do norte da África, ali você tem o Mali, República Centro-Africana, Arábia Saudita, China, Nepal, Mongólia, Camboja, lugares onde você tem cores diferentes, por quê? São lugares de maioria ou budista, ou muçulmana, ou hindu, ou até mesmo de tradição cristã. Isso nunca aconteceu. Não faz muito tempo, eu tive a oportunidade de participar de um encontro mundial de evangelização, e eu estive na Tailândia. Meus queridos irmãos, que coisa foi aquela, que doideira. Eu estava ali, de repente tinha um cara atrás de mim, desse tamanho, e ele estava com as roupas assim, que são indescritíveis, um negócio impressionante. E aí ele estava, eu vi que ele falou parte em árabe, parte em francês, a outra parte era a língua do céu, então não deu para entender nada, ele falava tudo junto e tal, e esse cara começou, ele era enorme, e ele veio de um lugar do norte da África, e ele ajoelhou no chão, e ele orava, ele adorava Deus, e eu naquele dia tive um impacto só de ver aquilo. E quando eu soube do lugar de onde ele vinha, lugar onde as pessoas se escondem no fundo do deserto, em buracos para adorar a Deus, uma coisa impressionante. Depois eu fui sentar numa mesa, conversar com algumas pessoas, aí eu vi gente de lugares, o sujeito veio do Nepal, até saiu da mídia recentemente, e eu nem imaginava. Ele falou, mas você é de tal lugar, mas e como é que é, qual o tamanho da sua igreja no Nepal? Ele falou, 1.500 pessoas. Eu falei, o quê? Aí eu falei, mas não é possível. Eu falei, o pessoal é Nepal para toda obra, não é possível que uma coisa acontece desse jeito. Aí daqui a pouco eu converso com gente da Mongólia, lugares que a gente nunca imaginava, onde o poder de Deus atua impressionantemente. Eu tive em regiões do interior da China. Eu nunca me esqueço da minha experiência quando a gente foi fazer um estudo bíblico. E o estudo bíblico demorou só 8 horas. E se quisesse, o pessoal ia continuar. A gente estudou um livro inteiro. E na hora do almoço, o pessoal falou, professor, vem cá, nós vamos sair para almoçar. E eu falei, o pessoal não vai ficar por aqui. Aí depois encontrei o pessoal e falei, escutem, vocês, como é que foi? Ah, não, eles não quiseram almoçar, estão de jejum hoje. Aí eu falei, o que eu vim ensinar aqui? O que eu estou fazendo? Aí eu, com a minha cabeça preconceituosa, meu pensamento errado, um deles chegou e falou, professor, o senhor pode me ajudar? Eu falei, bom, ele vai pedir uma oferta, vai pedir alguma ajuda. E eu falei, como é que você quer que eu ajude você? Ele falou, olha, o senhor tem algum conhecido no Irã, no Afeganistão, no Egito, na Arábia Saudita? Mas por quê? Não, porque a gente vai chegar lá. Eu falei, como assim? Aí eles disseram, presta atenção, quando o evangelho começa a crescer no livro de Atos, ele cresce só na direção do ocidente. Por quê? Era o Império Romano. Saiu da terra de Israel, atravessou do outro lado, era o Império Parto, persa, inimigo de Roma, não dava para ir para lá. O evangelho cresce só por esse lado. Aí ele cresce, se expande, depois ele atinge as Américas, deu a volta e chegou na Ásia. E chegou com força, na Coreia, na China, de maneira assustadoramente poderosa. E quando chegou lá, esse pessoal falou, sabe de uma coisa, professor Sayão? O poder de Deus atravessou o mundo, chegou aqui, e a gente vai voltar até chegar a Jerusalém, de onde saiu. E Deus vai usar a gente para fazer isso. Aí tinha uma menina desse tamanhozinho assim, 1,5 metros no máximo. Eu falei, quem é essa aqui? Essa aqui é uma missionária. Mas como assim missionária? Não, ela é ex-muçulmana. Ela foi numa aldeia aqui, que eu visitei o lugar. E eu falei, como é que ela consegue falar na aldeia? Ah, porque é o seguinte, o pessoal desafiou ela. Eu falei, mesmo? Eles falaram, quer dizer que você está seguindo Jesus e esses ensinamentos aí?
Então, a gente deixa você falar com o pessoal aqui, mas é o seguinte, a gente está vários meses aqui com chuva, sem chuva e com seca. Então, você faz favor de pedir a Deus para mandar chuva. Se chover, você fala, tá bom, eu vou. Orou e choveu, e aí ela começou a falar. Doideira! Impressionante! Então, a gente está vendo coisas. O que é tão extraordinário é que, preste atenção, isso nunca aconteceu. Nós temos séculos de influência do Ocidente, da Europa, da América do Norte, nesses lugares, e nunca o Evangelho cresceu com a força que ele cresceu. A Coreia do Sul, em 4, 5 décadas, se tornou o país proporcionalmente mais missionário do mundo. Uma vez eu estava no deserto do Saara, olhei para frente, areia, para trás, areia, do lado, areia, do outro lado, areia, só areia. E a gente então, até que vimos alguma coisa que parecia não ser areia. Paramos lá, olha aqui, dá para a gente tomar um refrigerante e usar o banheiro aqui, fazer alguma coisa. A gente parou quando a gente entrou lá. A pessoa que cuidava do lugar era uma coreana. E a gente tinha uma pessoa que falava coreano no nosso grupo. Começamos a conversar no meio do deserto, adivinha, uma coreana pregando o Evangelho. No meio do nada, testemunhando da fé no lugar. Impressionante. Olha, presta atenção. O povo de Deus pode aprontar. O povo pode entrar em apostasia. O povo pode perder a sua vocação de profetizar às nações. O poder de Deus vai continuar agindo. A pergunta é se eu quero fazer parte da festa ou não. A pergunta é se eu quero ser canal de bênção ou não. Enquanto Deus ainda dá oportunidade, é bênção para o brasileiro fazer isso lá fora. E tem trazido gente para a gente ouvir e proclamar a palavra aqui na realidade brasileira. Meus queridos, olha que coisa interessante. Você está vendo aí a média do crescimento da população mundial é mais ou menos nas últimas décadas 1,5%. O cristianismo, ainda na América do Sul, e principalmente na Ásia e na África, continua a todo vapor, crescendo como nunca. E aí que vem a grande questão. Olha que coisa impressionante. Eu me lembro, pode ver o próximo slide, eu me lembro há uns anos atrás, quando começou a aparecer o computador, né? A internet, o povo assustado, esse povo nosso, né? O Apocalipse é um livro de consolo e de esperança e de vitória, não para encher ninguém de medo. Está amarrado, chega de medo, bota isso para fora. É vitória do Cordeiro, o Cordeiro é o leão, completa, nada disso. E é impressionante a gente ver o que vai acontecer, porque o pessoal falava, não, o computador é do diabo, a internet é do anticristo, porque não sei o quê. Me perguntaram, Saião, você acha que o computador é do diabo? Se ele comprou e pagou é dele, senão vai dar problema. Então, por incrível que pareça, aquilo que as pessoas acharam que ia ser o principal instrumento do mal, o que acontece? Agora está sendo usado para a proclamação do reino de Deus. Nunca o Evangelho entrou tanto em lugares não permitidos por causa da força midiática, digital, que está fazendo diferença como nunca. Eu não quero dar nomes nem detalhes, mas eu tenho encontrado e conversado com pessoas dizendo, olha, eu estava em tal lugar, onde teoricamente ninguém pode fazer nada, e eu, o missionário me falando, batizei centenas em tal lugar. Quantidade de pessoas. Há lugares no mundo em que se fala de centenas de milhares, até de milhões de pessoas recebendo o Evangelho. E sabe qual que é a questão? O que a Bíblia diz? O Evangelho do reino será pregado a o mundo, a todas as nações, ou seja, a todos os povos da terra. Lembra? Toda tribo, povo, língua e raça e nação. Nunca, nem de perto, isso foi uma realidade. Somente agora, no século 21, a gente tem a possibilidade, pela primeira vez, de fazer a lição de casa, que Jesus deixou lá em Mateus 28, que era para pregar para todo mundo. Nunca isso, nem de perto, foi uma possibilidade. Hoje, nós temos no mundo, mais ou menos, quase em torno de 8 bilhões de pessoas e cerca de 7.100 línguas
o que acontece? Nós temos aí mais ou menos metade, 3.700 línguas que não tem nada da Bíblia. Mas atenção, sabe qual é o número de pessoas que isso representa? 200 milhões de pessoas dos 8 bilhões do mundo. Porque são tribos pequenas. Só a Índia tem cerca de 1.000 línguas. Só a Indonésia tem cerca de 1.000 línguas. Então, o que a gente está vendo hoje é uma realidade impressionante que nunca aconteceu. Eu estava na Amazônia, conversando com um pessoal, irmão nosso, na fé, de um grupo indígena. E aí ele disse, sabe de uma coisa? Tem grupo aí que é totalmente proibido qualquer pessoa se aproximar. A gente pode, porque a gente é indígena. Então eles acham que o indivíduo não indígena vai lá levar o evangelho. Quando eles forem pensar no assunto, o pessoal lá já está convertido. Já recebeu a palavra de Deus. É impressionante o que Deus está fazendo. Bom, se nós vemos essas realidades todas, se vemos o que tem acontecido no ambiente de Israel e do povo judeu, se vamos ver essa maravilha entre as nações, é sinal que a festa se aproxima. Por isso eu queria convocar você, não somente pensar, olha, eu tenho uma luta, Senhor, eu tenho uma causa, eu quero ser abençoado e ter a vitória, amém, Deus dê a vitória a você e abençoe, mas saiba que a coisa mais impressionante, lembra o que aconteceu com Jó? Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então hoje eu quero convocar você a orar e a participar dessa visão que é a nossa responsabilidade, de maneira especial, através da sua oferta, da sua dedicação, da sua parceria, de qualquer maneira, como o Espírito de Deus colocar no seu coração. E com certeza, certamente esse é um caminho de bênção e de vitória extraordinário na nossa vida, fazendo parte da grande festa do reino de Deus. Eu fico imaginando a gente chegando lá, imagina só, você vê um indivíduo que você nunca imaginou, do outro lado do planeta, celebrando porque a sua vida foi canal de bênção. Essa é a palavra e a mensagem que vem do Espírito de Deus. E preste atenção, tome cuidado, porque nessa visão que tem a ver com a volta de Cristo, nada de pavor. Jesus disse, quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Tem gente que todo momento começa a querer marcar na agenda a volta de Cristo. Jesus disse, eu não vou contar para vocês. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, não se deixe enganar, nem se distrair do que importa na nossa vida, porque o povo vivia a sua vida como se nada fosse acontecer, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a tudo. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado, 2 mulheres estarão trabalhando, no moinho uma será levada, a outra será deixada. Portanto, a ordem de Deus é vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E que ele venha e abençoe a nossa vida poderosamente.